Irmãos, chegou o momento de nós meditarmos na palavra do Senhor e é um momento também muito importante no culto. É o momento em que Deus fala ao nosso coração. E é o momento de nós podermos também dizer ao Senhor aquilo que a gente precisa, que Ele trabalhe segundo o querer dEle e segundo também as nossas necessidades. Eu os convido a abrir a palavra de Deus comigo, livro do Gênesis, capítulo 5, verso 21 a 24, texto bastante conhecido. Talvez você já tenha ouvido várias mensagens sobre esse texto, mas sempre que nós ouvimos, ou lemos, ou estudamos um texto, o Senhor tem uma mensagem nova ao nosso coração, porque aí está o segredo da riqueza da palavra de Deus. Gênesis, capítulo 5, verso 21 a 24, diz o seguinte, eu vou ler sozinho, pois nós vamos ler todos juntos. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Todos juntos agora. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Vamos orar. Pai querido, eis a tua palavra, e eis também nossos corações. Pai, o Senhor conhece cada necessidade, a começar em mim. E por isso, nosso rogo nesta hora é que o Senhor aplique a tua palavra segundo a cada necessidade. Pai, sempre que o Senhor nos reúne na tua presença, sempre que o teu Espírito Santo traz as pessoas à tua presença, é porque o Senhor quer falar alguma coisa para, primeiramente, a glória do nome do Senhor e para a edificação de nossas vidas. Também até para a transformação, que nós precisamos constantemente ser transformados até o dia em que vamos atingir a estatura do varão perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Se dará quando estivermos na glória juntamente com Ele. Fala conosco, ó Pai. É a minha oração, meu pedido, com gratidão, Senhor, por esse privilégio de pregar a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, no ano de 1959, muito tempo atrás, eu estava então com 8 anos, nós estávamos vivendo a euforia da primeira Copa do Mundo do Brasil, 1958. Então, todos aqueles jogadores eram destaques para nós, os meninos, porque a gente os conhecia só pelo rádio. Naquela época não tinha televisão, então a gente ouvia a transmissão pelo rádio e a gente ficava encantado em saber que eles jogaram, que eles foram campeões e que o nosso Brasil foi campeão. E nesse ano chegou na minha cidade, eu sou daqui da cidade de Elias Falls, aqui no interior, 125 quilômetros daqui lá, uma cidade que contava na época mais ou menos 1.500 habitantes, bem pequenininho. Então chegou na nossa cidade um rapaz que chamou a atenção de todos. Ele chamava Benedito da Cruz, porque ele era lutador de luta livre. Naquela época estava começando a luta livre e ele era um lutador de luta livre. Ele tinha um físico privilegiado e ele veio para trabalhar numa das fábricas que tinha lá na nossa cidade. E ele era também treinador de futebol. Então ele convocou as crianças de 8 a 12 anos que ele queria formar um time de futebol na cidade. E nós estávamos todos eufóricos, por causa da seleção brasileira. E por 6 meses ele treinou o nosso time de meninos. Mas um belo dia nós tivemos uma surpresa muito grande. A gente estava na escola, na hora do intervalo da escola, do recreio, na época chamava recreio, nós vimos a notícia que ele havia sido preso, que ele estava na delegacia.
havia sido preso. Aquilo foi um choque, porque ele era um exemplo para a gente. Nós, os meninos, ele trabalhava a gente, trabalhava a educação da gente, trabalhava a disciplina. Ele acompanhava as notas da gente na escola, saber se a gente era um bom aluno. Então, era um exemplo para a gente. E aquilo foi um choque. Quando terminou a aula, todo mundo correu para a delegacia. Cidade pequena, né? Aquele monte de aluno, menino, tudo correndo pela rua fora. E chegamos na frente da delegacia, estava lá a viatura. E haviam chegado mais 2 viaturas de fora da cidade de Piracicaba, porque eles iam transferir os presos para a cidade de Piracicaba. A minha cidade não tinha garantia nenhuma na cela, nem tem até hoje também, graças a Deus, né? Não precisa disso, não. E então a gente estava lá na porta, queria saber o que tinha acontecido. Cadê a gente chamava ele de Cruz, cadê o professor? Nós queremos ver o professor. Na noite anterior, ou no dia anterior, ele recebeu 2 amigos dele, que foram daqui de São Paulo para encontrar com ele lá. E esses 2 amigos dele eram ladrões. Então ele se juntou aos 2 para roubar o homem mais rico que tinha lá na nossa cidade, na fazenda. Só que a coisa lá era tão simples, que a hora que eles chegaram na fazenda, os vizinhos viram e falaram: tem gente estranha aí na fazenda. Vamos avisar a polícia. Alguém pegou o cavalo e foi para a cidade, avisou a polícia mandou viatura para lá, só tinha 2 soldados, né? E eles conseguiram prender os 3 rapazes. E entre eles estava o nosso professor. E aquilo foi um choque. E então, todo mundo na porta, todo mundo queria ver, o delegado saiu, Dr. Paulo Leandro de Oliveira Filho, até hoje eu lembro o nome dele. Aí alguém falou assim: doutor, a gente queria ver o nosso professor. Ele falou: daqui a pouco vocês vão ver. Ele vai entrar nessa viatura, vai ser levado embora, vocês vão ver. Eu tenho vontade de ver. Então, fica quietinho aí todo mundo. E foi uma surpresa grande, irmãos, a hora que a gente viu aquele nosso atleta favorito sair ao chamado. Hoje em dia é comum você ver alguém chamado, naquela época não era. Para ele foi um choque. E todo mundo olhando, e ele pediu, o delegado falou: posso dar uma palavra com os meninos? O delegado falou: pode sim. Ele falou: olha, eu fiz uma coisa muito errada. Vocês não façam isso que eu fiz. Não se faz isso. Não se rouba ninguém. Você sabe que eu sempre ensinei vocês a não fazer essas coisas. Mas eu fiz. Eu fui. Ele usou a expressão: esses 2 amigos meus fizeram a minha cabeça para que eu me tornasse um ladrão. E eu agora vou pagar o preço do que eu fiz. Não façam isso. Ele falou: tomem cuidado com a companhia de vocês. Esses 2 amigos meus foram uma péssima companhia para mim. E agora eu vou pagar um preço por isso. Então não faço isso mais. Vocês me perdoem. E aí ele foi colocado na viatura e foi embora. Então, irmãos, o nosso texto fala exatamente sobre andar. Fala sobre Enoque, esse personagem maravilhoso da palavra de Deus. E nós temos aquele ditado que é usado muito entre nós, né, os evangélicos: diga-me com quem andas e te direi quem és. E então nós vemos qual é o significado desse ditado. Qual é o significado? Ou seja, assim, as pessoas com quem convivemos dizem muito sobre nós. Somos influenciáveis, é a palavra que usa no momento, né? E por isso devemos evitar as más companhias. Então, irmãos, o texto diz que Enoque andou com quem? Enoque andou com Deus. Então, essa expressão se tornou comum no nosso meio. E quando a gente fala que Enoque andou com Deus, a gente diz assim: Enoque tinha íntima comunhão com o Pai Celestial. Então isso significa o quê? Mais do que estar na sua presença. Significa mais do que caminhar com Ele. Significa mais do que segui-lo. Significa a combinação de ideias, de comunhão e de progresso, ou seja, crescimento.
Enoque andava com Deus e ele crescia diariamente, espiritualmente, na companhia de Deus. Portanto, andar com Deus me faz crescer. E esse é o desafio que eu quero deixar com você nessa noite. Andar com Deus me faz crescer. E o tema da nossa mensagem, eu vou falar com os irmãos aqui, que eu não falei no início, diz assim: meu andar como salvo tem causado mudanças nas pessoas que andam comigo? Ou as pessoas que andam comigo têm transformado o meu caráter de um servo de Deus ou servo de Deus num caráter ruim, como aconteceu com aquele nosso professor? Ele não era um servo de Deus, claro, mas ele era uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, uma pessoa exemplar até aquele dia. Então, essa é a pergunta. Ao andar com Deus, eu vou então influenciar as pessoas com aquilo que Deus tem transmitido para mim. Você recebe de Deus, você ouve de Deus, que você está na companhia dele, e isso vai então refletir no seu testemunho do seu dia a dia. É estar na presença de Deus em todas as situações da nossa vida. Existem situações, queridos, que nós, por sermos humanos, pecadores, eu não queria que Deus estivesse perto da gente naquela hora, né? Quando a gente fazer uma coisa errada, ou quando a gente planeja fazer alguma coisa errada, a gente fala assim: oh, Deus não precisa, não pode estar junto comigo nesta hora. Existem 2 Enoques na Bíblia. Eu achei interessante isso, né? E eu resolvi trazer para os irmãos. O primeiro Enoque nós encontramos em Gênesis 4:17, diz assim o texto: e coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu luz a Enoque. Caim edificou uma cidade, ele chamou Enoque, o nome de seu filho. Então esse é o primeiro Enoque, filho de Caim, mas não tem nada a ver com a nossa mensagem. E ele, eu creio que nem teve um bom testemunho, porque não fala nada mais na Bíblia sobre ele. E o Enoque que nós conhecemos, que a palavra de Deus relata, que é o assunto da nossa meditação. E o autor dos Hebreus diz que Enoque viveu e andou com Deus pela fé. Viveu e andou com Deus pela fé. Pela fé andou Enoque com Deus. Então, meu desafio a você, começando com o reverendo Silas, sendo a volta, chegando os nossos 2 companheiros de liturgia, pela fé você pode, deve e vai andar com Deus. Portanto, ande com Deus pela fé, é o que diz a palavra do Senhor. Ele foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, diz o nosso texto. Então, esse é um grande desafio a você e a mim, andar com Deus. E o Pai Celestial, queridos, tem um encontro muito especial com você e comigo nesta noite. Ele quer que você ande com ele. Se como Enoque andou com ele, ele está desafiando você e a mim para que andemos com ele. E Enoque foi assim tão privilegiado que não passou pela morte. Talvez você fale, então, não vou andar muito com Deus não, porque eu não quero morrer agora ainda não, né? Aliás, não vai morrer, vai ser arrebatado, porque Enoque foi arrebatado, como Elias, né? Existem no céu 2 pessoas que não passaram pela morte, Elias e Enoque, né? E então, queridos, o Pai Celestial vem ao nosso encontro nesta noite para nos convidar a andar com Ele, para nos convidar para que o busquemos, para nos convidar para que agrademos as pessoas através desse andar com Deus. Enoque era um homem muito agradável, porque ele andava com Deus, que ele era influenciado por Deus, que seu coração estava em plena comunhão com Deus. Andar com Deus é uma escolha sábia. Esse é o primeiro tópico da nossa mensagem. Andar com Deus, uma escolha sábia. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos
e filhas. Ou seja, a palavra registra 2 vezes, né, nesse livro de Gênesis, que Enoque andou com Deus. Gênesis 6:9 também fala assim: eis a história de Noé. Aliás, ele fala de Noé. Ele fala 2 vezes de Enoque e 1 vez de Noé. Né? Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Então, isso, queridos, chama a nossa atenção. Andar com Deus. Noé andava com Deus em meio aos seus contemporâneos. Como você tem andado em meio aos seus, aqueles que estão com você no dia a dia? Como as pessoas têm conhecido você? Como um servo de Deus, como um servo de Deus, ou como alguém que é igual a eles mesmos? Eu sempre chamo atenção para uma pergunta que alguém chega para o pastor, né? Chega lá para o reverendo João Marques Galo, então para o reverendo Silas, e fala assim: Natan é membro da sua igreja? É o nosso diácono, Natan. Então, quando alguém me faz essa pergunta, me vem à mente 2 coisas. Né? Ou o Natan está andando muito com Deus e ele está influenciando as pessoas, eu vou ter uma ótima resposta sobre ele. Ou então ele está pisando na bola e eles vão falar: crente é tudo igual. Né? Então, irmãos, é uma chamada à responsabilidade a cada um de nós. É uma escolha sábia escolher andar com Deus. E o registro bíblico de Enoque é breve, vocês viram. Apenas alguns versículos e também um versículo lá no livro de Hebreus, que nós vamos ler daqui a pouco, mas é marcante. Diz que Enoque andou com Deus. Enoque era o companheiro de Deus. E ele desafia a você e a mim também, como salvos, a andarmos com ele. Verso 18 diz assim: Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. E Hebreus 11:5, esse versículo que eu falei com os irmãos, diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E aí a pergunta que veio ao meu coração eu faço a você também. Minha vida, a sua vida tem agradado a Deus? Aquilo que eu tenho feito, que você tem feito, em todas as horas da vida, não apenas quando estamos aqui na igreja, tem agradado a Deus? Enoque deu testemunho de haver agradado a Deus. Então, irmãos, vejam que é uma escolha. E essa escolha envolveu o quê? Dedicar a vida, dedicar seus pensamentos, suas ações, e uma comunhão constante com o Senhor. Como eu já disse, tem horas que a gente, humanamente falando, prefere que Deus não esteja perto da gente. Né? Quando a gente faz algumas coisas que desagradam a esse Deus maravilhoso. E essa escolha, mas não foi uma escolha isolada, mas foi uma escolha que Enoque fez de buscar Deus na sua vida diariamente, constantemente. E esse é um chamado a nós também. Enoque diz: Senhor, dirige os meus passos. Senhor, eu vou estar ao lado do Senhor. E a minha vida vai estar nas mãos do Senhor. Portanto, dirige os meus passos. Dirige a minha vida. Assim era Enoque diante do Pai Celestial. Eu andar como salvo tem causado mudanças nas pessoas que andam comigo. Alguém quer imitar você? Alguém tem visto em você coisas que não tem e fala: puxa vida, me ensina como é que é isso. Como é que se faz isso? No ano de 2005, eu estava voltando de São Paulo para Ipatinga, Minas, região do Vale do Aço. Nós tivemos uma reunião do Executivo Supremo Conselho aqui no Mackenzie. Eu era presidente do Sino, então eu participava da reunião do Executivo Supremo Conselho, que reúne uma vez por ano.
E a reunião ia terminar na sexta-noite, eu consegui antecipar a minha passagem de avião para sexta à tarde. Porque no sábado eu tinha compromisso lá. Então fui com muita luta daqui para o aeroporto, porque estava chovendo muito. Chegamos atrasados ao aeroporto, falei, vou perder o avião. É quando eu corri para fazer, naquela época era tudo manual, né? Fazer o check-in, tinha de escrever. A moça falou, não precisa correr não, que o avião vai atrasar por causa da chuva. Ela falou, pode sentar e descansar, depois nós vamos fazer o seu check-in. Ela viu que eu estava ofegante, né? De ter corrido. Aí fiz tudo. Pouco tempo depois, foi liberado, nós levantamos o voo. E quando nós estávamos mais ou menos no meio da viagem, nós fomos pegos por uma turbulência. E o avião era um avião pequeno. O Bandeirante tinha 16 passageiros só. E o avião dançava, né? Subia e descia. E aquela gritaria dentro do avião. E a hora do lanche, então, tornou refrigerante em cima do povo e tal, né? Foi uma gritaria. Eu segurei meu copo assim para não sujar minha roupa e fiquei quietinho no meu canto. Aí a hora que terminou tudo, o avião voltou ao normal. Tinha um casal sentado do outro lado assim. A senhora olhou para mim e falou assim, puxa vida, a gente gritou, a gente se bravejou e o senhor nem estava quietinho aí no seu cantinho, segurando seu copo. Ela falou, nem tornou refrigerante no seu copo. Por que isso? Eu disse a ela, minha senhora, se o avião caísse, vocês iam descer e eu ia subir. Ela falou, mas como isso? Eu falei, eu sou o servo do Senhor Jesus. Jesus morreu e garantiu minha salvação e minha vida eterna. Então, a hora que eu morrer, eu vou para o céu. Então, esse corpo aqui ia cair junto com vocês agora. A minha alma, que é preciosa, ia direto para o céu. E nós viajamos, chegamos lá em Ipatinga. A hora que a gente desceu, eles desceram logo atrás de mim e falaram, fala mais para a gente sobre esse negócio aí. Dessa salvação, dessa certeza. E eu tive a oportunidade, irmãos, naquele dia, de evangelizar aquele casal. Nós fomos para a sala do aeroporto e lá nós sentamos. Eu expus para eles o plano de salvação. Eles eram daqui de São Paulo. E eles aceitaram Jesus. Falei, voltando lá, vocês procuram uma igreja e falam que vocês aceitaram Jesus, que vocês querem ter uma vida nova. E eu levei uma bronca do meu presbítero que ia ido me buscar no aeroporto. Eu disse, Davi, sempre que eu encontro com ele, eu falei, Davi, você me deu uma bronca naquele dia, hein? Ele estava me esperando, a minha esposa estava internada, eu não sabia, eles não me avisaram que ela estava internada. Ele falou, puxa vida, pastor, vim cá te buscar e Dona Celi está internada lá no hospital e não sabe a situação dela. E o senhor ainda fica batendo papo com as pessoas. Aí eu falei, ô meu presbítero, eu estava evangelizando aquele casal. E eles aceitaram Jesus. Ele começou a chorar, falou, me perdoa, pastor. Eu sou muito bruto, me perdoa. Então, irmãos, a gente tem de pedir ao Senhor para que sejamos pessoas que vão influenciar os outros. Os outros vão perceber que nós somos diferentes porque nós temos Jesus, não porque nós somos melhores do que eles, mas porque nós temos Jesus. E isso é um desafio para andarmos com Deus. Faça essa escolha nessa noite, se ainda você não fez. É uma escolha sábia, andar com Deus. Uma escolha sábia me leva a uma vida de comunhão com o Pai Celestial. Esse é o segundo ponto da nossa mensagem. Uma sábia escolha, uma escolha sábia, me leva a uma vida de comunhão com o Pai Celestial. Então, Enoque é um servo de Deus que nos ensina isso. Nesses poucos versículos que nós lemos, ele nos ensina não simplesmente a obedecer os mandamentos. Ele nos ensina não simplesmente a falar que eu ando com Deus, mas ele nos ensina a ter uma comunhão íntima e pessoal com o Pai Celestial. Ter uma comunhão íntima e pessoal com o Pai Celestial. E ele andou com Deus de tal maneira, a comunhão dele com Deus era de tal maneira, que Deus falou, Enoque, você não vai passar pela morte, não. Você vai ficar junto comigo. Diz que Deus o tomou para si. E voltamos para Hebreus, pela fé. O que Enoque fez pela fé?
andou com Deus pela fé. Então ele não experimentou a morte por causa da sua fé. O que eu li para vocês, Hebreus capítulo 11, verso de número 5. Então nós podemos imaginar, né? Enoque experimentou uma proximidade tão profunda com o Pai Celestial que Deus falou assim: você vai morar comigo para sempre. A gente tem uma comunhão tão grande, a gente se entende tão bem, a gente tem uma amizade tão grande, que eu vou levar você, meu amigo, para estar comigo. Então, queridos, esse andar com Deus é uma relação próxima e constante. É uma relação que nos leva a conhecer a vontade do Senhor. É uma relação que nos leva a ser orientados pelo Senhor em todas as áreas da nossa vida. Diariamente a gente recebe uma mensagem pelo WhatsApp, ou então um telefonema. Pastor, ora por mim que eu preciso tomar uma decisão aqui. Estou precisando de oração. Não é só quando você vai tomar uma grande decisão na sua vida, mas em todos os momentos. Todos os momentos. Eu tenho um casal muito querido que está nos Estados Unidos, que foram nossas ovelhas lá na igreja do Guará 2. Eles foram embora para os Estados Unidos com 2 filhos e estão muito bem lá. Mas um dia desses, a esposa me ligou, falou: pastor, hoje à noite o senhor pode atender a gente? Nós precisamos conversar com o senhor. Ela chama Paulo e ele chama Pedro. Nós precisamos conversar com o senhor hoje à noite. Ele queria conversar de vídeo, a gente quer ver o senhor. Eu falei: claro. Então, 8 horas a gente liga, tá bom. Então, nós vamos conversar de vídeo. E eles falaram assim: por aí a gente queria ver o senhor. Eu falei: tá bom, que benção. Já nos vimos, né? Vocês são muito queridos, eles sabem disso, né? E aí a Paula fala mais do que o Pedro é mais caladão, né? Paula falou: pastor, a gente está muito bem aqui, financeiramente está muito bem, eu estou estudando, mas a gente quer voltar para o Brasil. A gente quer voltar para o Brasil. É muito difícil viver fora do nosso país. O relacionamento aqui é terrível, é péssimo. O norte-americano não liga para a gente, despreza a gente. Eu falei: no Brasil a gente não tem isso. E nós queremos uma resposta se você deve voltar ou não. Eu falei: meu Deus do céu, que dificuldade. O que o senhor fala para a gente? Eu falei: agora nada. Aí nós vamos orar por 30 dias. Vocês vão orar aí, eu vou orar aqui. E o senhor vai dar a resposta. Está quase vencendo os 30 dias. Eu não sei o que eu vou responder para eles ainda. Então, irmãos, andar com Deus envolve buscar a orientação em todas as áreas da nossa vida. Então a gente imagina Enoque, fala assim: Senhor, eu vou plantar ali um hectare de trigo, o que o senhor acha? Eu devo plantar? A terra é boa, porque Deus conhece a terra, né? Foi ele que fez. O senhor acha que vai produzir? Ou devo plantar menos, ou plantar mais? Então eu imagino isso, né? Esse tipo de relacionamento dele com Deus, buscando a orientação de Deus em todas as áreas. Então, esse é o nosso segundo ponto. Andar com Deus significa buscar a orientação de Deus em todos os momentos da nossa vida. E o terceiro e último ponto. Meu andar com o salvo tem causado mudanças nas pessoas que andam comigo? Pense um pouquinho nas pessoas que estão ao seu redor. O que eles têm falado sobre você? Como servo de Deus, como uma serva de Deus? O que as pessoas têm pensado sobre você? Meu andar com Deus tem causado mudanças nas pessoas que andam comigo? Então, por quê? Eu preciso de uma escolha sábia para ser esse tipo de pessoa que Deus quer que eu seja, que você seja. Então, não escolha sábia. E qual é a escolha sábia? Qual é a escolha sábia? Andar com Deus. Andar com Deus. Então, quando eu faço essa escolha de andar com Deus, então eu vou permitir, vou abrir espaço no meu coração para que o Espírito Santo dirija os meus passos.
Vou dizer igual Paulo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E Ele vive em mim através do Espírito Santo. E essa escolha sábia que me leva a uma vida de comunhão íntima com o Pai Celestial também me traz inúmeros benefícios. É o terceiro e último ponto da nossa mensagem. Esse andar com Deus, que é uma escolha sábia, esse ser dirigido pelo Espírito Santo em todos os momentos da minha vida, me leva então a receber benefícios. Que coisa maravilhosa é a gente receber benefícios, né? Quando a gente vai para um emprego novo, a gente quer logo saber quais são os benefícios, né? A gente não quer saber qual vai ser o trabalho que a gente vai fazer e a gente quer saber quais são os benefícios. Então, andar com Deus traz benefícios. Ou seja, ao nos aproximarmos do nosso Criador, ao desenvolvermos com Ele um relacionamento pessoal, isso nos traz paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Hoje em dia, os corações estão vazios de paz. Todos estão revoltados, todos estão estressados, todos estão nervosos, todos querem brigar, querem discutir. A gente no trânsito tem de andar com muita atenção, não pode nem buzinar para as pessoas. Porque senão elas acham que ele está afrontando e ela pode dar um tiro na gente. E o meu carro não é blindado. Então, irmãos, a primeira coisa o primeiro benefício de andar com Deus é um coração cheio de paz. Tem um cântico, eu não vou cantar, como diz o Alexandre, não sei cantar igual o Reverendo Rossi. Diz assim: ó, que paz Jesus me dá, paz que outrora não senti. Cada vez sou mais feliz desde que o conheci. Esse é um dos grandes benefícios de andar com Deus, paz. Segundo é alegria. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Andar com Deus enche o nosso coração de alegria. Independente da situação, enche o nosso coração de alegria. Andar com Deus traz mudanças ao nosso redor. Como eu disse, você vai ser uma pessoa cheia de paz, você vai ser uma pessoa alegre, você vai ser uma pessoa cheia de esperança. A sua esperança não é o governo federal, não é o governo estadual, não é o prefeito, não são os políticos, mas a sua esperança é Jesus Cristo. Porque você anda com Deus. Então vai encher o nosso coração também de esperança. E as pessoas vão ver em você uma pessoa cheia de esperança. E você vai transmitir isso para os outros. Além disso, andar com o Pai Celestial nos traz sabedoria para tomarmos decisões corretas. O discernimento para distinguir o que é certo e o que é errado. Posso fazer isso? Posso, mas devo fazer? Paulo diz, posso fazer todas as coisas, né? Mas nem todas me convém fazer. Eu posso fazer todas as coisas, nem todas edificam. Então, andar com Deus, queridos, traz para a gente essa distinção. O que eu vou fazer vai agradar ao Senhor? Não, então não faço mais. Muitas vezes a gente faz as coisas para agradar as pessoas e desagrada a Deus. Provérbios capítulo 3, verso 6 diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Que privilégio, queridos, andar com Deus. Que privilégio sabermos que ele vai colocando o nosso caminho direito, nosso caminho torto de pecador. Ele vai colocando esse caminho direito. Ele vai endireitando as veredas para que a gente passe e seja uma bênção. Concluindo, meu andar como salvo tem causado mudanças nas pessoas que andam comigo. Para que isso aconteça, eu preciso primeiramente fazer o quê? Fazer uma escolha sábia. Qual é? Andar com Deus. Faça essa escolha nessa noite se você ainda não fez. Fala com ele, fala, Pai querido, quero andar com o Senhor a partir de agora, agarradinho com o Senhor. Não abrir mão nem um minuto. É uma decisão sábia. A segunda coisa que nós vimos, nós vamos permitir
essa escolha sábia, a ter uma comunhão íntima com Ele e vamos ser então dirigidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar para você: faça isso, faça aquilo outro. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Eu gosto de dizer sempre que quando a gente está prestes a cometer um pecado, para o salvo, acende a luzinha vermelha da nossa mente. O Espírito Santo dizendo lá: cuidado, cuidado. Não é por aí, não. Mas você é livre. E muitas vezes nós fazemos aquilo que não deve e desagradamos o nosso Deus. E a última coisa que nós vimos aqui, essa escolha sábia nos traz grandes benefícios. Gostaria que você tivesse essa experiência com Deus nesta noite. Aquilo que a palavra está dizendo para a gente. Abra o seu coração e diga: Senhor, quero andar com o Senhor. Querido, quero andar com o Senhor. É uma escolha sábia. Porque ao andar com Ele, você vai dizer: Pai, dirige a minha vida, e o Espírito Santo vai dirigir a sua vida. Você vai tomar decisões certas. E você vai ser uma bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor. E você vai ter para você mesmo benefícios. Eu disse alguns benefícios, né? A paz, alegria, esperança, domínio próprio. Muitas vezes a gente perde o domínio próprio e a gente ofende as pessoas. Fala com o Senhor nesse instante, nós vamos encerrar a mensagem.